Para onde olhar quando tudo ao nosso redor desmorona? Quando a maldade parece triunfar e os fundamentos da vida parecem abalados? Essas perguntas ecoam no coração daqueles que enfrentam opressões, medos e injustiças. O Salmo 11 é uma resposta direta e poderosa a essas inquietações. Ele nos convida a olhar além do medo. Escrito por Davi, em meio à perseguição, este salmo nos mostra o que significa confiar em um Deus que permanece no trono, mesmo quando somos tentados a fugir, achando que o mal está vencendo. Este salmo é para quem já sentiu a pressão de escapar, de se esconder diante das ameaças que cercam a alma. Para quem já viu as vozes ao redor dizerem: foge, salva-te, mas ainda assim sentiu uma chama interior sussurrando: permanece firme. Não é um salmo de desespero, mas de firmeza. Ele nos lembra de que, quando os inimigos se levantam e os justos são ameaçados, Deus continua reinando com justiça. É um grito de coragem e fé que atravessa o tempo. É a voz de Davi que ecoa através dos séculos como um chamado vivo à confiança, lembrando que a justiça e a proteção de Deus nunca falham. Neste vídeo, vamos mergulhar versículo por versículo nesse cântico de confiança inabalável e descobrir como permanecer firme mesmo quando tudo parece perdido. Cada palavra nos revela que, ainda que os inimigos armem suas flechas e a escuridão nos cerque, Deus é o nosso refúgio seguro e soberano. Fique até o final, porque além de uma reflexão profunda e transformadora, faremos juntos uma oração inspirada no Salmo 11, uma oração poderosa para renovar sua coragem e reacender sua fé, porque neste salmo, Deus quer te lembrar, Ele está no controle, mesmo quando tudo parece estar fora de lugar. Verso 1. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha, como ave. Davi começa declarando onde está sua confiança: no Senhor. Essa frase inicial não é apenas uma introdução, mas um posicionamento firme diante das adversidades. Em tempos de perseguição e perigo, a voz dos outros diz: fuja, mas a voz da fé diz: permaneça. Este versículo é uma confrontação direta à tentação de se esconder do perigo. A montanha representa o instinto de autoproteção, o desejo de escapar. Mas Davi se recusa a ser guiado pelo medo. Mesmo cercado de ameaças, ele escolhe confiar em Deus como sua fortaleza. Ao dizer como dizeis a minha alma, ele mostra que essas palavras não são apenas externas, mas tentam atingir seu interior. Elas tentam infiltrar-se em sua identidade, em seu senso de propósito, abalando sua estabilidade emocional. Quantas vezes também somos tentados a fugir emocionalmente, espiritualmente, a abandonar o que Deus nos chamou a enfrentar? Davi não nega o medo, mas escolhe a fé como resposta. Sua resistência não nasce da força própria, mas da certeza de que Deus está no controle. A imagem da ave voando para a montanha é bonita, mas também frágil. Ela representa um alívio momentâneo que não resolve o problema, apenas posterga. Uma ave que foge pode evitar o perigo por um tempo, mas também perde seu lugar, sua missão. Davi não quer apenas sobreviver, ele quer permanecer onde Deus o colocou, mesmo que isso signifique risco. E é nesse permanecer que ele encontra força, mesmo com o risco presente. Este versículo nos desafia a revisar nossos instintos. Ele nos chama a discernir entre o impulso de autopreservação e o chamado à perseverança. Fugir pode parecer seguro, mas não é sempre a vontade de Deus. Permanecer, mesmo em meio ao caos, exige coragem, mas também revela quem realmente confiamos nossa vida. E essa confiança molda não apenas nossas decisões, mas também o nosso testemunho. No Senhor confio é uma declaração de resistência espiritual. É como uma âncora lançada em meio à tempestade, firme mesmo quando tudo ao redor balança. Em vez de se esconder, Davi se posiciona. Essa é a chave para vencer o medo, confiar não nas circunstâncias, mas no Deus que reina acima delas. Essa fé é o que transforma o medo em força e a ameaça em oportunidade de testemunho. Para refletir, em que momentos você tem sido tentado a fugir, em vez de confiar? Qual tem sido a voz dominante na sua vida? A do medo ou a da fé? Como você pode declarar com mais força: no Senhor confio? Você está disposto a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor diz para fugir? Sua fé tem sido uma âncora ou uma emoção instável nos dias de crise? Verso 2.
Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escondidas aos retos de coração. Davi descreve o cenário real que o cerca. Os ímpios estão armados e prontos para atacar. Não é uma ameaça imaginária, é concreta. Eles armam o arco e preparam flechas com o propósito de ferir. E pior, atacam às escondidas. Isso revela a covardia dos que agem na escuridão, sem confrontar de frente, mas tentando destruir de forma sorrateira. São inimigos que operam na sombra, lançando dardos que atingem quando menos esperamos. Os alvos são os retos de coração. Isso nos mostra que viver com integridade não nos isenta de perseguições. Pelo contrário, muitas vezes a retidão desperta a fúria dos injustos. Quem anda na luz incomoda quem se esconde nas trevas. Mas isso também significa que estamos no caminho certo. O coração reto se torna alvo justamente por sua fidelidade, e isso não deve nos desencorajar, mas nos fortalecer na convicção de que agradamos ao Senhor. As flechas escondidas simbolizam ataques inesperados, calúnias, traições, perseguições veladas. Talvez você esteja enfrentando algo assim, e este versículo vem como validação. Deus vê. Ele conhece cada seta lançada contra você. E mais do que isso, Ele é seu escudo. Ele não apenas assiste à batalha, ele entra nela por amor aos que nele confiam e peleja como um pai zeloso. Davi não está em negação. Ele reconhece o perigo real, mas não se desespera. Isso nos ensina que fé não é fechar os olhos para o mal, mas abrir os olhos para quem é Deus em meio ao mal. A confiança verdadeira não ignora a batalha, mas escolhe o refúgio certo. Fé não é ausência de luta, é saber aonde correr no meio da luta, e correr para Deus é sempre o melhor caminho. O contraste entre os retos e os ímpios é forte aqui. Um eide com justiça e confiança, o outro com engano e emboscada. Quais desses caminhos tem escolhido? A integridade pode atrair o ataque, mas também atrai a proteção de Deus. E quando a retidão é alvo, ela se torna semente de vitória, porque o Senhor honra aqueles que o temem de verdade. Para refletir, que tipo de flechas você tem enfrentado nos bastidores da vida? Você tem permanecido firme, mesmo sendo alvo por viver com retidão? Como fortalecer seu coração para confiar em Deus diante de ataques ocultos? Você tem se lembrado de que Deus vê o que está escondido aos olhos humanos? O que Deus tem te ensinado em meio a essas batalhas invisíveis? Verso 3. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Esta é uma pergunta profunda e angustiante. Davi não está fazendo uma pergunta teórica, mas existencial. Quando tudo aquilo que sustenta uma sociedade, justiça, verdade, moralidade, é abalado, o que resta ao justo fazer? A sensação é de que o chão desapareceu. E nessa hora, o salmista expõe a dor do que é ser fiel em tempos de corrupção e caos. É como se o mundo perdesse o rumo, e com ele, também nossa estabilidade interior. Fundamentos aqui não são apenas estruturas políticas ou sociais. São também os pilares da alma, fé, confiança, sentido. Quando esses alicerces são atacados, o justo se vê tentado a se render ao desespero. É como se a maldade tivesse vencido, como se nada mais adiantasse. E é nesse momento que a fé é testada com mais intensidade. É quando a alma chora em silêncio, clamando por algo firme para se agarrar. Mas a pergunta de Davi carrega também um clamor silencioso: Senhor, que faremos? Ela aponta para a limitação humana, para a incapacidade de restaurar os fundamentos por conta própria. O justo não tem força em si mesmo, mas volta os olhos para Deus. Quando não podemos fazer nada, é exatamente quando Deus começa a agir. Esse grito do coração revela dependência, e também esperança de que o céu ainda responde. Esse versículo é um convite à reflexão, onde temos firmado nossos fundamentos. Em sistemas humanos, em estabilidade aparente, Davi nos desafia a perceber que, quando tudo desmorona, os justos não devem se desesperar, mas confiar que é um fundamento que jamais será abalado, o trono de Deus. Somente ali encontramos estabilidade verdadeira, mesmo quando tudo ao redor ruge e ameaça cair. Não é uma rendição ao caos, mas uma entrega à soberania divina. O justo, quando não vê saída, ora. Quando tudo falha, adora.
Quando o mundo cai, ele levanta os olhos. Porque há um fundamento eterno que sustenta os justos, a presença e a justiça do Senhor. E quem deposita ali a sua confiança, nunca será abalado, mesmo que tudo mais se perca. Para refletir, que fundamentos da sua vida foram abalados recentemente? Onde você tem buscado segurança quando tudo parece ruir? Você confia que Deus é o fundamento que não pode ser destruído? Como você tem reagido quando vê os fundamentos abalados na sua vida? Você acredita que Deus continua firme, mesmo quando tudo ao redor parece ruir? Verso 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Diante do caos, Davi nos conduz a uma visão elevada. Deus continua em seu trono. Quando os homens perdem o controle, quando os fundamentos da terra são abalados, Deus permanece inabalável em seu lugar de autoridade. O santo templo e o trono nos céus são imagens poderosas que nos lembram da santidade, soberania e domínio absoluto do Senhor. Nada escapa ao seu governo. Sua posição nos céus não é distância, mas domínio. Ele vê tudo com clareza e com propósito. Davi contrapõe o desespero terreno com a segurança celestial. Enquanto os ímpios tramam nas sombras, Deus observa do alto. Ele não está distante ou indiferente, ele está em seu templo, símbolo da sua presença entre o povo, e em seu trono, símbolo da sua autoridade sobre tudo. Essa combinação revela um Deus próximo e soberano ao mesmo tempo. Ele governa com perfeição, e nenhum detalhe da história humana escapa à sua percepção cuidadosa. A expressão "seus olhos estão atentos" nos revela algo ainda mais íntimo. Deus vê com precisão. Não é um olhar superficial, mas penetrante. As pálpebras que sondam trazem a ideia de um exame cuidadoso, como quem estreita os olhos para enxergar melhor. Deus conhece os corações, percebe intenções, descobre o oculto. Nada está encoberto para ele. Ele enxerga além das aparências e não se deixa enganar pelas máscaras humanas. Essa verdade é tanto um conforto quanto um alerta. Para os justos, é a certeza de que Deus vê sua fidelidade e dor. Para os ímpios, é um aviso de que nada escapa ao juízo divino. A justiça de Deus começa pela sua visão perfeita. Antes de agir, ele observa. Antes de julgar, ele sonda. E isso significa que todo julgamento dele será justo, puro e irrefutável. Não há erro em suas decisões, nem atraso em suas ações. Quando nos sentimos esquecidos ou injustiçados, precisamos lembrar: os olhos do Senhor estão atentos. A nossa história está sendo acompanhada pelos céus. E mesmo que o mundo ignore, Deus está vendo, pesando, e agirá no tempo certo. Seu trono está nos céus, e dele vem a justiça que nunca falha. Nada passa despercebido diante daquele que governa com verdade e poder. Para refletir, você tem vivido com a consciência de que Deus sonda cada coração? Como essa visão do trono de Deus impacta sua confiança em meio às lutas? Em que situações você precisa lembrar que os olhos do Senhor estão atentos à sua vida? O fato de Deus estar no seu trono muda sua forma de enfrentar os dias difíceis? Você consegue perceber que o olhar de Deus está sobre você, mesmo no silêncio? Verso 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Neste versículo, Davi revela uma verdade profunda e desconfortável: o Senhor prova o justo. Isso significa que a fidelidade não nos isenta das dificuldades. Pelo contrário, ela nos coloca sob os olhos atentos de Deus, que testa o coração dos que o amam. A palavra prova aqui carrega a ideia de refinar, como o ouro é provado pelo fogo. A intenção de Deus não é destruir, mas purificar. É um processo sagrado em que Ele molda nossa alma para que brilhemos ainda mais em meio às trevas. A prova do justo é um ato de amor e propósito. Deus não está nos punindo quando permite o sofrimento, está nos preparando. Ele conhece o potencial que há em nós e usa as provações para lapidar nossa fé, aumentar nossa resistência espiritual e revelar a sua presença mesmo no vale. Essa prova não é sinal de abandono, mas de zelo. Quanto maior o chamado, mais profunda é a preparação, e isso revela o quanto somos preciosos aos olhos de Deus. Por outro lado, Davi afirma com firmeza: ao ímpio e ao que ama a violência, Deus odeia a sua alma.
É uma expressão forte, que aponta para a indignação divina diante da maldade praticada com prazer. Deus não tolera o pecado deliberado, o abuso, a injustiça. Ele não é neutro. Seu amor é justo, e por isso se opõe àqueles que escolhem o mal conscientemente. A violência não é apenas uma ação externa, ela nasce do coração corrompido, e Deus a rejeita por completo. Enquanto o justo é provado com amor, o ímpio enfrenta o juízo. Há uma diferença entre cair e permanecer caído, entre errar e amar o erro. Deus vê os que praticam o mal como inimigo de sua santidade. Isso nos lembra de que não existe neutralidade diante de Deus. Ele nos chama a escolher, luz ou trevas, verdade ou violência. E essa escolha se reflete diariamente em nossas atitudes, palavras e decisões mais íntimas. Este versículo também nos encoraja a perseverar em tempos difíceis. Se você está sendo provado, não é porque Deus te abandonou, mas porque Ele confia em você. E se você tem enfrentado violência ou injustiça, saiba que Deus odeia o mal e trará juízo sobre os que o praticam. Ele é o justo juiz, que vê todas as coisas com clareza e age com retidão. Em seu tempo, Ele exaltará os fiéis e derrubará os perversos. Para refletir, você tem reconhecido as provas da vida como processos de purificação de Deus? Sua fé tem resistido ao fogo das dificuldades ou você tem se afastado do Senhor? Como você responde ao saber que Deus odeia a violência e ama a justiça? Que situações da sua vida estão testando sua fé e coração neste momento? Você tem desejado agradar a Deus mesmo em tempos de provação? Verso 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Esta será a porção do seu copo. Este versículo revela o lado severo da justiça divina. Deus não fecha os olhos para a maldade. Aqueles que persistem no caminho do engano e da violência receberão a retribuição que plantaram. A linguagem usada aqui é simbólica, mas intensa. Laços, fogo, enxofre, tempestade, imagens de juízo, dor e colheita do mal. Davi está dizendo: Deus é amor, mas também é justiça. E sua justiça não falha, mesmo que aos olhos humanos pareça tardia ou branda. A chuva de juízo é contrária à chuva de bênção. Enquanto os justos são regados pela graça, os ímpios enfrentam o peso de seus próprios atos. É um alerta claro: ninguém escapa das consequências eternas da injustiça. A justiça divina pode tardar aos nossos olhos, mas ela é certa e inescapável. Deus conhece o fim desde o começo, e ninguém pode enganar seus olhos. Ele é paciente, mas jamais será cúmplice do mal. A expressão porção do seu copo remete à ideia de destino, de herança. Todos nós temos um copo a beber, e ele será cheio com o que cultivamos. Aos fiéis, Deus dá um cálice de salvação, aos que escolhem o mal, um cálice de juízo. Essa metáfora nos faz pensar: o que estamos enchendo em nosso cálice diariamente? Cada pensamento, decisão e ação é uma gota que compõe o que um dia beberemos. Esse versículo também aponta para a soberania de Deus sobre os ímpios. Eles parecem ter poder por um tempo, parecem triunfar com suas estratégias, mas, no final, estão sob o controle daquele que julga com retidão. Isso consola o justo e exorta o pecador. Nenhum ato de maldade passará em branco diante do Senhor. Ainda que os homens falhem, Deus jamais deixará a injustiça sem resposta. Por fim, há um convite implícito à mudança. Antes que o juízo venha, a graça. Antes que a tempestade caia, a oportunidade de arrependimento. Deus revela o fim do caminho dos ímpios para que ninguém diga: eu não sabia. Ele avisa, porque ainda deseja restaurar. Mas, para aqueles que desprezam sua voz, resta apenas a justiça, firme, santa e inevitável. Cada um escolhe o que beberá, o cálice da misericórdia ou o cálice da ira. Para refletir, que tipo de copo você tem enchido com suas atitudes e escolhas? Você crê na justiça de Deus, mesmo quando ela parece demorar? Como essa imagem do juízo impacta suas decisões diárias? Como você lida com a ideia da justiça divina sendo mais severa do que a humana? Isso te inspira temor reverente ou gera dúvidas sobre o amor de Deus? Verso 7. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos.
Davi encerra o salmo com uma poderosa afirmação sobre o caráter de Deus. Em meio a perseguições, injustiças e estruturas abaladas, ele proclama: o Senhor é justo. Essa não é apenas uma declaração teológica, mas uma âncora para o coração em tempos difíceis. Quando tudo falha, a justiça de Deus permanece firme como fundamento inabalável. Essa certeza é o que sustenta os fiéis quando o mundo parece mergulhado na injustiça. O versículo também revela o que Deus ama: a justiça. Isso nos ensina que a santidade e a retidão não são apenas exigências divinas, mas realidades que tocam o coração de Deus. Ele ama ver seus filhos andando em integridade. Ele se alegra quando escolhemos o certo, mesmo diante da dor ou da perda. O que o mundo despreza, Deus valoriza, e o que o mundo recompensa, muitas vezes, Deus reprova. E há mais, o seu rosto está voltado para os retos. Que imagem maravilhosa! Deus não está distante, indiferente ou escondido. Ele volta o rosto, expressão de favor, atenção, cuidado, para aqueles que vivem com sinceridade. Isso significa que o justo nunca está sozinho, mesmo quando se sente abandonado. O olhar de Deus o acompanha, com ternura e vigilância, em cada passo do caminho. Essa promessa é também um encorajamento para permanecer firme. Se você tem vivido com retidão e sente que isso não tem sido reconhecido por ninguém, lembre-se, o rosto de Deus está sobre você. Sua fidelidade está sendo vista. Sua luta por justiça está sendo registrada. Nada escapa ao olhar do justo juiz, e aquilo que você faz no secreto será recompensado por ele no tempo certo. Por fim, esse verso nos dá esperança. O mal não vencerá, porque Deus é justo e está com os retos. Mesmo que pareça que os ímpios prosperam e os fundamentos desmoronam, o final da história já está escrito. E é um final de justiça, de retidão, de restauração. Que esse conhecimento nos sustente quando tudo mais falhar. Porque onde há justiça, há também a presença viva do Deus que vê, ama e age com retidão. Para refletir, você tem vivido de forma que agrada ao Deus que ama a justiça? Em meio à dor, você consegue se lembrar de que o rosto de Deus está voltado para você? Como essa certeza da justiça divina muda sua forma de encarar as lutas da vida? Em que momentos você já sentiu que Deus estava te olhando com amor e aprovação? O que significa para você contemplar o rosto de Deus como recompensa final? Podemos concluir que o Salmo 11 nos lembra de que, mesmo quando tudo parece ruir, existe um trono que permanece firme. Enquanto os ímpios tramam nas sombras e os fundamentos se abalam, Deus continua soberano, justo e atento. Ele não apenas vê, mas também age em favor dos que confiam nele. Davi nos convida a uma fé corajosa, aquela que permanece firme, mesmo quando tudo grita por fuga. Vivemos dias em que os valores parecem invertidos, e a retidão é alvo de zombaria ou perseguição. Mas o Salmo 11 nos garante: o Senhor ama a justiça e está com os retos. Não importa o quanto o mundo tente empurrá-lo para longe, se você permanecer com o coração alinhado ao dele, o olhar de Deus estará sobre você. E isso basta para seguir em frente com coragem. Então, não fuja. Não se esconda. Não se desespere. Permaneça. Deus está no seu santo templo. Ele vê, conhece e protege. Quando os olhos humanos só enxergam o caos, a fé enxerga o trono. E quem confia no Senhor pode enfrentar qualquer batalha, sabendo que, no final, a justiça triunfará e os retos verão o seu rosto. Se você já sentiu vontade de fugir por medo, esse salmo é para você. Se você já olhou ao redor e sentiu que os fundamentos da sua vida estavam ruindo, esse salmo é para você. Se o seu coração anseia por estabilidade e justiça em meio ao caos, o Salmo 11 foi escrito para te lembrar: Deus permanece no trono, observando tudo com olhos de justiça e protegendo os que confiam nele. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus quer nos entregar, te convido a orar o Salmo 11 por mais 6 dias. Leia cada versículo como uma conversa com o Criador e permita que Ele fortaleça em você a confiança, a perseverança e a certeza de que Ele reina mesmo quando tudo parece desabar. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração especial inspirada no Salmo 11. Volte a ela sempre que precisar se lembrar de que Deus está no seu santo templo, que Ele vê tudo,
que prova os corações, e que o seu amor protege aqueles que permanecem firmes, mesmo em tempos difíceis. Oração inspirada no Salmo 11. Deus Todo-Poderoso, em Ti colocamos a nossa confiança. Quando tudo ao nosso redor parece desabar, quando as vozes do medo nos convidam a fugir, escolhemos permanecer firmes em Ti. Tu és o nosso refúgio seguro, a nossa rocha inabalável. Não importa quantas flechas sejam lançadas contra nós, sabemos que estás conosco, nos protegendo, nos sustentando, nos guardando em amor. Que o Teu Espírito nos envolva com paz quando as ameaças se aproximarem, e que o nosso coração não vacile diante das tempestades. Em Ti está a nossa força e a nossa salvação. Tu vês tudo, Senhor. Vês os que tramam nas sombras, os que se alegram com a injustiça, os que armam laços contra os retos de coração. Mas também vês os Teus filhos que escolhem permanecer fiéis. Obrigado por Tua justiça, que não falha, e por Tua presença, que nunca nos abandona. Ainda que os fundamentos da terra se abalem, o Teu trono permanece firme, e isso nos basta. Tu és o Deus que vê em secreto e recompensa aqueles que confiam em Ti. Mesmo quando nos sentimos invisíveis ao mundo, sabemos que estamos visíveis aos Teus olhos. Dá-nos, ó Deus, um coração íntegro mesmo em meio à corrupção. Que a nossa fé não se desfaça nas lutas, mas se fortaleça nelas. Ajuda-nos a viver com os olhos fixos em Ti, confiando que, mesmo quando tudo parece ruir, Tu estás no controle. Que não sejamos guiados pelo desespero, mas pela esperança que vem da Tua justiça. Molda-nos no fogo das provações e faz-nos refletir a Tua glória, mesmo quando estivermos no vale. Que sejamos fiéis não só nos dias bons, mas também nos dias escuros. Senhor, ensina-nos a permanecer, a confiar quando o medo grita, a descansar quando a alma se agita, e a Te adorar, mesmo em meio à perseguição. Que possamos ver o Teu rosto e caminhar com a certeza de que o justo nunca está só. Que nossos pés não se desviem nem mesmo sob pressão, e que a nossa boca continue a declarar: o Senhor é justo, e ama a justiça. Que a chama da fé nunca se apague dentro de nós, e que a nossa confiança em Ti brilhe mais forte a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus está no trono, observa todas as coisas e protege aqueles que confiam nele mesmo em tempos de incerteza. Que juntos possamos redescobrir a confiança, a firmeza e a fidelidade de um Deus que vê tudo, prova os corações e guarda os íntegros de espírito. Se inscreva no canal para mais reflexões sobre os Salmos, ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração, pois intercederemos por você com fé e carinho. Que o Senhor renove em você a coragem de permanecer firme, mesmo quando tudo parece desabar. Que Ele fortaleça sua fé, seja sua segurança e te lembre, todos os dias, que os olhos dele estão sobre os justos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.